Olá, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez estamos aqui à disponibilidade do Senhor com o único propósito, servir a Ele e cumprir nossa missão aqui enquanto estivermos nesta terra. Espero que as mensagens possam te alcançar, você e sua família, e que venham ser bênção para você. Espero que esteja te abençoando. A palavra de Deus, ela tem esse poder. A minha palavra é fraca, mas nesses anos de crente, de estudo, pesquisa desse livro sagrado, eu sei que eu devo ensinar esta palavra, ensinar este livro sagrado. O homem não. As experiências humanas não chegam perto do que está escrito neste livro sagrado. Estamos mencionando sobre Pedro e falando sobre esse assunto, dizem que Pedro era a rocha. Então, eu quero provar para vocês que Pedro não pode ser a rocha. Então, eu quero mostrar na Bíblia, ele não pode ser a rocha. A rocha faz referência a Cristo, a Deus. Todas as referências de rocha, de pedra, que em grego Petra, faz referência a Deus, nunca ao homem. Já vimos, tá bom? Mas tem mais um detalhe aqui que Paulo escreve na igreja de Corinto. Ele mostra que Cristo é o único fundamento. Então não poderia ser Pedro. A minha igreja será edificada sobre Pedro. Então Pedro não poderia ser esta rocha. Tá bom? Vamos ler aqui em Coríntios capítulo 3, verso de número 11. Veja só o que diz a palavra de Deus. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento. Não existe outro fundamento. Ele completa o verso mostrando o qual é Jesus Cristo. Então, não existe outro fundamento. Os fundamentos que aparecem aí não são um fundamento bíblico, não é o fundamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tem como fim a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não há como crer. Agora, se Pedro fosse esse fundamento, nós também estávamos encrencados. Porque Pedro é um pecador como nós. Então, a rocha não é Pedro. Pedro, irmãos, ele é um simples fragmento da rocha. Esse fragmento Jesus quer transformar em uma pedra, em uma joia rara. Jesus pode fazer isso e Ele quer fazer isso com cada um de nós. Então ele escrevendo aqui na igreja de Corinto, o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Estava havendo uma divisão. Um dizia sou de Apolo, outro dizia sou de Paulo. Aí aparece, eu sou de Pedro, eu sou de Mateus, eu sou de... Hoje é assim também. Eu sou de tal líder, eu sou de tal... Não, a Bíblia é única. A Bíblia mostra, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia mostra único corpo, só uma igreja, um único Deus, um só batismo, uma só fé. Tudo, uma só esperança, quando ele estava escrevendo aos Efésios. Na igreja de Corinto havia essa divisão, cada um dizia que era de um grupo. E Paulo diz, está errado. Só existe um fundamento, e o fundamento é Jesus Cristo. Então você precisa entender qual é esse fundamento, qual o ensino desse fundamento Cristo para nós. E aí você vai entender o que é certo e o que é errado. O que pode ser igreja e o que não é igreja do Senhor Jesus Cristo. Não entrei diretamente no assunto igreja. Provavelmente eu trato no futuro, se Deus assim permitir. Mas você vai ver quem é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É um único fundamento, Jesus Cristo. Para você saber qual é a igreja de Jesus Cristo, a igreja tem que ter a marca de Cristo. Ele é o dono. Se a igreja tem um dono, ela não é de Jesus Cristo. Se a igreja for organizada por um homem, ela não é de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus começou com ele há 2000 anos atrás. Fugindo um pouquinho de nosso assunto. Eu quero ler um verso também para finalizar, em Isaías capítulo 44, verso 8. Ele diz que não há nenhum outro Deus. E ele fala novamente aqui nesse verso sobre a rocha. 44, verso de número 8. Diz assim, ó. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então não vou-lo fiz ouvir, e não vos anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça.
Olha a pergunta que Deus faz: porventura existe outro Deus fora de mim? Existe outro Deus como Criador? Existe outro Deus verdadeiro? Existe outro Deus que responda quando nós clamamos? Não. Ele diz: não tem outro Deus, não tem outro fundamento. Aí ele termina novamente falando sobre a rocha. Não há outra rocha que eu conheça. Não há outra rocha. Agora veja a referência de rocha e pedra, sempre direcionada a Jesus, a Deus, sempre a divindade, nunca ao homem. Por quê? Em Mateus disseram que a rocha era Pedro. Alguém tentou te enganar. Alguém está te enganando. Não acredite. Fique com a palavra de Deus. Finalzinho do verso ele diz: não há outra rocha que eu conheça. Não há outro Deus fora de mim. Só há um fundamento: Jesus Cristo. Paulo chega a dizer: se alguém vos pregar outro evangelho, se alguém vos falar de outro Jesus, seja maldito, seja anátema. Porque existe outro Jesus e outro evangelho, não o verdadeiro. Ele é falso, mas existe, está sendo pregado e ensinado. Está sendo ensinado sobre outros deuses, sobre outros fundamentos. Só tem um, que é o bíblico. Então tome cuidado, fique com o fundamento da palavra de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Obrigado, ó Deus, pela liberdade de expressão que temos, de poder divulgar as mensagens, ó Deus, gravar e assim serem divulgadas nas redes sociais. Abençoa cada um, Deus, que está ouvindo estas mensagens. Dá uma bênção especial. Cuida, ó Deus, de cada um, segundo a tua perfeita e poderosa vontade. Eu te oro agradecido no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.